Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Estamos agora no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Esse capítulo tem o título Davi e Batseba. Então vamos ver aqui uma história triste na vida de Davi, muito conhecida. Vamos apenas dar uma passadinha aqui. E com certeza todos aprenderão lição. Como em todo capítulo da Bíblia tem lição para nossas vidas. A palavra não volta vazia. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais de todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do Palácio Real. Dali, viu uma mulher. Nesse passeio no terraço do palácio, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que trouxesse ela, veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias é o subtítulo desse capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois, Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém, Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do Senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: Você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? Urias respondeu: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do meu rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: Fique aqui ainda hoje. Amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. A morte de Urias. Ainda estou no capítulo 11 do segundo livro de Samuel, no versículo 14, falando da morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha.
deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que, por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu seu servo Urias o Eteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto, mas nós somos contra eles até a entrada do portão. Nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias o Eteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique os seus ataques à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Pronto aqui já o erro que marcou a vida de Davi e fez tinir todo o ouvido de Israel. Davi pegar a mulher de um soldado, e vocês verem a descrição: um soldado justo, um soldado honesto, um soldado fiel. Depois, essa mulher engravida, ele quer deixar parecer que o filho era dele, manda trazê-lo da guerra para deitar com a mulher. O homem é tão fiel que disse que não iria fazer isso enquanto a guerra estivesse rolando, as pessoas em perigo lutando e ele se deleitando com a sua mulher na cama. Ele não seria capaz de fazer isso. Veja o caráter desse homem. E Davi, como não conseguiu o seu intento, mostrar que tinha sido para Urias pensar que o filho era dele, não conseguiu, porque ele não foi deitar com a mulher. E aí ele manda matar. Manda colocar em linha de frente para matar, para ele morrer. E o homem morreu. Esse é o capítulo 11, o segundo livro de Samuel, mostrando o erro que fez tinir o erro de Davi que fez tinir os ouvidos de Israel, não impediu de Deus considerar Davi como homem segundo o coração dele. Nós vamos chegar lá. Mas até aqui vocês estão vendo que Davi vem numa trajetória de santidade, de submissão a Deus, de busca de Deus, de homem que estava atento à palavra de Deus, e de repente ele cai numa cilada dessa, numa situação dessa. Então nós que somos cheios do Espírito Santo, que temos uma vida onde buscamos o Senhor, que fazemos o principal, que é adorá-lo, porque ele só procura adoradores, e que não esquecemos de diariamente nos humilharmos diante dele no lugar secreto, estamos nos sentindo fortalecidos pela palavra, porque a palavra é o nosso alimento, e esse alimento é Jesus, a palavra é Jesus. Então não fiquem pensando que não estão sujeitos a uma situação como essa. Davi era um adorador, Davi tem um currículo maravilhoso de um homem de Deus e fez uma miséria dessa. Matar um homem inocente, adulterar com a mulher dele e matar. Porém, eu quero dizer para você, a única maneira para a gente não fazer o mesmo que Davi fez, mesmo que seja em situações diferentes, mas pecado desse nível, que faça tinir os olhos do povo, que escandalize todo o povo,
Nós só temos que estarmos meditando na palavra de dia e de noite, escondendo a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Escondendo a palavra. Eu vi que Davi escondia a palavra e ainda conseguiu fazer isso. E não é por conta disso que você vai dizer, mas Davi era um homem que escondeu a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Como é que ele cometeu? Então não vai adiantar eu esconder a palavra, vai adiantar sim. Porque hoje você já está com um exemplo como esse para você vigiar. Esconda a palavra e vigie. Porque agora você já tem um exemplo aqui que Deus deixou. Ele não escondeu nada dos erros dos personagens bíblicos para poder a gente tirar lições e não fazer a mesma coisa. Então hoje você não somente vai estar tendo a palavra escondida no seu coração, meditar de dia e de noite, como já estamos aqui nesse propósito, mas também você vai vigiar. Como é que você tem o seu leito, a sua esposa, ou mulher, ou vice-versa, como a mulher tem o seu leito, o seu esposo, e em vez de estar com ela e vai para uma varanda, para um terraço sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Se ele vai para o terraço, vai com a sua mulher. Se a mulher vai para o terraço, vai com seu marido. Se a mulher vai sair para algum parque, alguma coisa de diversão, vai com seu marido, o marido com a sua mulher, sempre juntos. Não é bom que o homem esteja só. Não é somente porque casou, mas porque quando casa, continuam andando juntos, sempre juntos. É a única maneira, porque você sabe que Davi guardava a palavra no coração, mas ele esqueceu dessa parte da palavra, que é melhor dois do que um. Então, vai para o terraço? Vão os dois. Vai descer para o térreo? Vão os dois. É essa vigilância. Guardar a palavra no coração não é guardar somente alguns textos que a gente gosta, mas é também a palavra inteira ser para o nosso coração. Não é somente o texto que eu gosto. Eu gosto muito de dizer, Êxodo 15:26. Eu sou o Deus que te sara. Isso para mim é diário, porque eu não tenho médico a não ser o Senhor. Ele usa os médicos da terra quando ele quer, mas o meu médico é ele. Mas eu não tenho só que guardar essa palavra, eu tenho que guardar a palavra inteira. Os textos que são difíceis de ler, os textos que são fáceis, toda a palavra. E acrescentar mais esse detalhe: vigilância. Não vá sozinho, vá com sua esposa. E outra coisa, Batseba também não teve vigilância, porque se o marido não está em casa, o que que quer uma mulher na janela? Se o marido não está em casa, o que que quer ela no terraço? O que que quer ela tomando banho no rio que está exposta e qualquer pessoa que estiver em lugar alto vê? Ela tinha que pegar sua bacia, não era a bacia do nosso jeito naquele tempo, mas tinha os vasos onde se podia se banhar, dentro da sua casa, até o seu marido chegar. Pegava água no rio, botava dentro de casa e tomava o banho dentro de casa. A gente precisa não somente ler, guardar a palavra no coração, mas ter vigilância. Pedir a Deus sabedoria, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Se tiver sabedoria, vão viver juntos até a morte separar. A Tseba também errou. Quando eu sei que era costume, mas só que costume a gente faz quando não vai se prejudicar. Pode ser o costume que for, mas pode ser a cultura que for, mas é uma coisa que vai prejudicar, não se faz. É a cultura deles, tomar banho no rio, mas só que era um período que o marido não estava em casa. Então não se esqueça que não é só o fato de guardar a palavra no coração, mas buscar a sabedoria de Deus para, de acordo com a situação, saber como é que vai agir. O marido não está em casa, tem nada de ficar passeando pelo passeio, sentado na porta, na janelinha. Não, deixa o marido chegar. A mesma coisa Davi. Saiu para o terraço, está na cama, chama a sua mulher e vai para o terraço com ela. Vamos tomar um fresquinho aqui, descansar um pouquinho, vamos juntos. É assim, porque o diabo não abre mão de momentos que você vacilar. É dar um vacilo, ele entra em cena. E você e eu, nenhum de nós somos suficientemente fortes para dar uma brecha, a entrada para ele e resistir. A gente só resiste quando a gente não deixa a oportunidade para ele. Não dá nenhuma chance. Olha o que aconteceu com Eva. Se ela não ficasse conversando com Satanás,
Ela tinha vencido. Na mesma hora que chegou, não, não quero conversa, o que meu Deus disse está dito, não quero discussão sobre isso, saia daqui, e acabou. Não. Foi dar uma de teóloga, foi fazer teologia, explicar sobre Deus, falar de Deus. Ele fez assim, ele disse assim, e só fez perder, e detonou toda a humanidade. Então, sejamos vigilantes, porque não é somente guardar a palavra, mas ter sabedoria para que, nos momentos onde vai abrir brecha para Satanás, não abrir, não dá chance, não tem que dar chance. Se fosse falar tantas maneiras que a gente dá brecha para o inimigo, nós passaríamos horas e horas falando aqui. A você, com a sabedoria de Deus, preste atenção, tudo que poderia dar uma oportunidade para Satanás entrar na sua vida. E retire tudo isso da sua vida e guarde a palavra no coração e tenha certeza que você não vai estar pecando contra o Senhor. É o pecado de Davi aqui, famoso pecado conhecido por todos, crentes e não crentes, e que nós estejamos vigilantes para não cometer o mesmo ou de nível diferente, mas pecado é sempre pecado. Seja qual for o tipo, é que nós não devemos cometer nenhum, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. E santidade é a base do trono dele. Esse é o capítulo 11, capítulo famoso, essa história triste da vida de Davi. Pronto, no capítulo 12, nós vemos que o profeta Natan veio repreender Davi. Sabendo do que ele fez, veio repreender. E Davi, ele não resistiu, ele não foi. Ele simplesmente se humilhou, entendeu que errou. Quantas vezes o profeta vai falar, hoje nós sabemos que é assim, aquele que está na frente do povo de Deus, com autorização para exortar, vai falar e a pessoa acha ruim. Não está achando que deve ser assim, não. Quer que deixe à vontade continuar no erro, sem abrir os olhos espirituais. Mas aqui Davi foi diferente. Ele, quando o profeta falou, o profeta fez aquela história, aquele rodeio todo, vocês vão ler aqui, vão ver. E aí, depois que fez aquele rodeio todo, ele disse: Ah, esse homem que fez isso, esse homem merece a morte. Aí, quando o profeta viu que ele estava assim, né, achando que aquele homem que tinha feito isso, vamos dizer aqui no versículo 5 diante, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Era ele. Ele estava tão cego, quando a gente peca, fica ceguinho, né? Cego, cego ao ponto de pecar, e depois que peca, ainda fica sem perceber o que fez. E aí vai o profeta, o Espírito Santo incomoda, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, já nos incomoda, e mesmo assim Deus manda aquele que está sobre nossas vidas para exortar. E aí onde está o problema? A gente deve aceitar. Davi aceitou. Aí Davi ficou furioso com esse homem que fez isso, de acordo com o que Natan falou. Primeiro fez uma parábola, né? Para depois entrar no assunto com ele. Quando ele disse que esse homem merecia a morte, aí Natan disse: Esse homem é você. Foi você que fez isso. Ele contou a história, tipo analogia, né? Para comparar aquela história dele, que ele estava contando para Davi, com o caso o que ele tinha feito. E aí Davi entendeu e graças a Deus ele reconheceu que pecou. É isso que todo filho de Deus deve fazer. Se pecou, o Espírito Santo lhe mostra e ainda Deus ainda manda o representante dele, seu apóstolo, seu bispo, seu pastor, seu missionário, para lhe alertar, lhe exortar. E você faça como Davi, a parte positiva de Davi, muito boa mesmo, porque se a gente peca, o que tem que fazer é o que está escrito em 1 João 1,9. Confessar o pecado, e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Foi isso que Davi fez. Confessou o pecado, se arrependeu para o resto da vida. E aí, nós vemos nesse capítulo 12 a morte do filho de Batseba.
do filho que gerou daquele pecado. Aí, o que aconteceu? Morreu. E vamos ler aqui. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. E Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então, os anciãos de Israel, do palácio se aproximaram dele, mas ao levantar do chão, porém, ele não quis e não comeu com eles. No sétimo dia, a criança morreu. Davi jejuou, Davi chorou, Davi clamou para que aquele filho do pecado ficasse vivo. Deus não deixou. E quando ele vê que depois de todo o jejum não deu resultado, ele foi comer, bebeu normalmente. Entendeu, né, que era o pecado e que Deus, na sua bondade, ainda estava permitindo que ele estivesse vivo, não é isso? A graça de Deus, mas a criança gerada do pecado, Deus não quis permitir que continuasse vivo. Isso não é uma regra, isso não é de um modo geral. Nem todos os filhos de adultério são mortos, mas esse Deus quis matar. Deus quis que morresse. Não teve jejum certo. Então, né, daqui dessa história, a gente dizer que toda criança que foi resultado de adultério, Deus mata. Não existe isso. Mas cada caso é um caso. No caso de Davi, Deus não permitiu que vivesse. Porém, Deus deu um filho para Davi depois disso, que foi o Salomão. Davi, então, consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Então, do pecado, do adultério, morreu, porque Deus quis assim, no caso de Davi, não é toda pessoa que acontece desse jeito. E depois Deus permitiu que viesse um filho chamado Salomão, e você sabe que esse filho de Davi foi uma maravilha que Deus fez através dele, foi aquele que construiu o templo para o Senhor, foi abençoadíssimo. Então não vamos fazer doutrina com a situação de que quando a pessoa adultera o filho que tem que morrer, não faça essa doutrina, que não existe isso. E, no caso, Deus é soberano, desse mesmo casamento, que não foi um casamento legal, né? Depois de matar o marido, depois de fazer as coisas erradas, terminou casando. Isso aí não desfaz o pecado. O que desfez o pecado de Davi foi ele ter se humilhado para o resto da vida por ter adulterado, por ter feito isso adulterado com Batseba. Mas sabemos que ele ter casado com ela, isso não desfaz. Casamento não desfaz pecado. Quem desfaz pecado é a gente confessar, se humilhar, pedir a Deus perdão. Também fica bem claro isso. Bem claro mesmo. Não pense que você está aí na fornicação, que você está num namoro fora do casamento, porque casamento se namora dentro do casamento. Aí você beija na boca, você se abraça, você fica à vontade com a pessoa que você está planejando casar, que está noivo, e não pense que o casamento vai tirar o pecado, não. Não, de jeito nenhum, só você confessando. E é uma necessidade de confessar um para o outro. Um pedir perdão ao outro. Ah, eu namorei assim, mas eu casei, não apagou o pecado. Você namorou errado, fora dos princípios bíblicos. Deus não manda ninguém fazer o sexo pela metade e você beijava na boca. Beijar na boca é o início de um ato sexual. E esse início do sexo sexual repetido dias e dias. Imagine que agressão à natureza é um pecado dobrado. E você precisa, logo que casou, graças a Deus, mas não pense que o seu casamento apagou o pecado de você estar se abrasando. Então, um olha para o outro, alcançado pela misericórdia, estão casados, agora pede perdão um ao outro. Ela porque permitiu, porque quem permite a mulher, o homem não vai fazer na tora, só se ele não é um homem de Deus. Porque o homem de Deus peca, mas não chega a esse nível, não. Ele pode ter um namoro de abrasamento, mas vai pegar a mulher na raça. É ela que cede. A mulher que tem que se garantir. A mulher que tem que aguentar firme. Porque o homem, ele é pelo que vê. E do jeito que nós nos vestimos hoje,
para ter um namorinho de todo dia estar se vendo e se beijando, é claro que só podia dar nisso. Porque exposta, o homem vê daquele jeito, a mulher que ele ama, que vai casar, não dá para esperar o casamento, fica naquela agonia toda. Então a mulher vai pedir perdão, porque estimulou, que geralmente somos nós que estimulamos, com a nossa sensualidade, e o marido, e ele pedir perdão porque não se conteve, em vez de procurar sair do pecado, foi à frente. Porque ele também podia dizer, bom, desse jeito que você se veste, eu não vou aguentar, então eu vou preferir ficar em casa, quando a gente casar, a gente se vê. É o jeito. Se a mulher não se compreende, o marido, o rapaz que quer ver a santidade, vai ter que fazer isso. Ele não vai aguentar mesmo ficar olhando aquela mulher na frente dele todo dia, sem beijar, sem abraçar, sem estar se abrasando, se ela se veste de uma maneira provocante. Então, vai ter muito que pedir perdão um ao outro, cada um sabe quem foi que avançou primeiro, quem foi que provocou primeiro, e um pede perdão e o outro também, um provocou, mas o outro aceitou. Todos os dois têm que pedir perdão ao outro, para que esse casamento seja um casamento abençoado, é necessário que haja isso. Todo o nosso êxito é a gente se humilhar em Deus e reconhecer que pecou. Mas a gente, porque casou, achar que não fez nada, aí os resultados, as consequências, sofre e não vem falar com os seus líderes para que seus líderes lhe aconselhem, lhe ajudem a se libertar desse pecado e fica sofrendo a vida toda sem saber por quê. Sofrimentos que não estavam programados por Deus, que nós sabemos que no mundo nós temos aflições, mas tem aflições que somos nós que provocamos. Tem aquelas involuntárias, porque estamos no mundo caído, mas tem aflições que fomos nós, com o nosso pecado, que provocamos aquela aflição sobre a nossa vida. Então, espero que essas lições aqui sejam, como sempre, úteis nas nossas vidas, né? Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, espero que o capítulo 11 e o capítulo 12 do segundo livro de Samuel seja mais um resultado de santificação nas nossas vidas. E possamos ter coragem de chegar diante das pessoas que estão perdidas e anunciar a Jesus, ganhá-las, e com a vida de santidade, consolidá-las e também discipulá-las e enviá-las. E teremos essa pessoa fazendo o mesmo lá adiante, santificadas, ganhando vidas para a glória do santo nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.